Bom dia, turma. Aqui é o professor Vitor de Atualidades. Na aula de hoje nós estaremos falando a respeito das 10 medidas para diminuir a corrupção no Brasil. Essas medidas foram defendidas pelo Ministério Público Federal e nós iremos então entender o que são essas 10 medidas na aula de hoje, certo, turma? Então vamos lá. Primeira medida, que o Ministério Público está defendendo para diminuir a corrupção no Brasil é a prevenção da corrupção, transparência e proteção da fonte da informação. Então, como é que eles querem combater a princípio a corrupção? Por meio da prevenção. Como se previne, então, a corrupção? Certo? Justamente através da transparência nos acordos fechados com dinheiro público, nas obras. Então, se existir a transparência, isso vai prevenir a corrupção. E também uma outra forma são fontes de informações que possam estar passando para o Ministério Público antes do ato ilícito ocorrer, certo? Então essa é a primeira defesa aí do Ministério Público. E eles procuram também, no segundo ponto, a criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Então, o que é esse enriquecimento ilícito, certo? Então, digamos que um certo agente público, passou em concurso e tudo, certo? Vamos supor aí que ele seja um funcionário público de uma certa cidade, ganhe seus R$ 3.000 por mês e trabalha ali com a questão da autorização de obras públicas, vamos supor, certo? Então, ele ganha R$ 3.000 por mês, mas ele tem uma casa que custa 300 milhões de reais. Esse bem que ele possui é incompatível com a renda dele, porque com R$ 3.000 é muito complicado ele adquirir uma casa de 300 milhões. E isso vai mostrar, isso aí vai ficar evidente que essa casa foi fruto de um ato, de um enriquecimento ilícito daquele agente público. Não condiz com a renda que ele recebe. Então, esse tipo de enriquecimento, certo? É o que o Ministério Público está pedindo que seja criminalizado. Você não pode, possuir bens aos quais você não consegue explicar como você adquiriu ele, haja visto que seu salário não é compatível com o valor daqueles bens. Ah, professor, mas e se a pessoa ganhou aquele bem, certo? Aí ele vai ter que declarar como foi a forma que ele ganhou, certo? Foi um sorteio, se foi uma premiação. Professor, mas e se foi um presente de alguém? Mas aí você tem que pensar o seguinte: ninguém dá uma casa de 300 milhões para outra pessoa só por dar, certo? Então tem que saber o motivo e tudo mais. Então é complicado, mas o Ministério Público se compromete a investigar todas essas observações em cada caso, certo? Cada caso será um caso avaliado pelo Ministério Público, mas a regra geral é que esse enriquecimento ilícito ele seja tornado crime. Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores. Então, o Ministério Público não pede apenas que as penas para a corrupção sejam elevadas. Ela solicita que o crime para a corrupção de altos valores seja hediondo, ou seja, um crime que ele é inafiançável. Você não vai poder pagar fiança para poder sair, certo? Então, a corrupção com altos valores, você vai ter que cumprir a pena em regime fechado, certo? Esse é o que está solicitando o Ministério Público. As eficiências dos recursos no processo penal. O que isso quer dizer, turma? Certo? Quer dizer que o Ministério está entrando com essa ação, com esse pedido dessa medida, para que os recursos oferecidos contra a negativa, por exemplo, de um tribunal na condenação de um réu, que haja eficiência nos recursos em que o Ministério Público apresentar contra aquela sentença do tribunal, certo? Então, como assim, professor? Então, digamos que o Ministério Público ele tem condições de provar que certo agente público, certo político, ele se corrompeu. O Ministério Público tem como provar, mas o tribunal inocentou
o político, certo? O que é que o Ministério Público está pedindo nessa medida? É que haja eficiência nos recursos, ou seja, de discordar do que foi decidido no tribunal e poder apresentar recursos contrários a essas decisões, certo? Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Então, o que é isso, professor? De comer ou de passar no cabelo? Celeridade é agilidade, certo? Agilidade nas ações, nos processos contra justamente os crimes da administração, que é chamado de improbidade administrativa, ou seja, um crime cometido enquanto administração do dinheiro público. Um crime cometido, seja de desvio, seja você gastar acima do orçamento, certo? A corrupção, ela e a questão do equívoco na administração não é somente pelo desvio do dinheiro, mas também por aplicá-lo mal, por aplicá-lo de uma maneira que acabe quebrando os cofres públicos. Então, o Ministério Público pede que seja acelerado, que seja mais eficiente essas ações contra a improbidade administrativa, certo? E os últimos cinco medidas são as seguintes, certo? Reforma no sistema de prescrição penal. O que é uma prescrição penal? Então, toda pena no Brasil, ela tem um período de prescrição, ou seja, um período que ela vai, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, como se ela fosse vencer o prazo daquela pena ser aplicada. Então, vou dar um exemplo aqui que uma pessoa cometeu corrupção há 7 anos atrás, certo? Mas aí ela foi ser julgada agora. Como foi há 7 anos atrás, e ela não, o processo não vem de 7 anos atrás, ele quer se iniciar agora, essa pena ela não vai poder ser aplicada, porque ela prescreveu, ou seja, ela venceu, ela passou o tempo dela. O que é essa reforma? Eles estão querendo aumentar esse tempo da prescrição, para que esse tempo seja mais longo, que ele possa ter mais tempo para poder, então, eles conseguirem investigar caso a caso, investigar tudo mais com mais paciência, com mais tempo, para que não escape ninguém e que não aconteça da pessoa se livrar de um ato criminoso porque passou o tempo, certo? Porque prescreveu a pena. Ajuste nas nulidades penais. Então, o que é que isso quer dizer? Que algumas medidas, né, algumas ações do Ministério Público, elas são anuladas, né, pelo certo tribunal, um certo juizado. E o que é que eles estão querendo? Eles querem um ajuste nessas nulidades penais. Espera ainda. Né, o que foi decidido, o que foi provado, o que foi julgado, até que ponto pode ser anulado, certo? Então, eles observam esse ponto para que não haja, então, um trabalho em vão do Ministério Público. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2, certo? Então, o que é esse Caixa 2, certo, turma? Vamos entender aqui um exemplo, certo? O Caixa 2 é quando uma empresa não declara, né, os seus impostos devidos. Ela, por exemplo, ela não vai emitir nota fiscal para não pagar impostos, certo? Ou ela vai emitir a nota fiscal, mas com valor mais baixo. Digamos que a nota foi de 4.000, ela vai emitir um valor com R$ 1.000. Então, os impostos que ela vai pagar ao Estado são bem mais baixos do que ela pagaria se ela lançasse o valor real. E às vezes chega a não emitir de fato essas notas para sonegar os impostos, certo? Então, o que acontece? Esse dinheiro que ele deveria ir para o pagamento dos impostos, ele é desviado para a corrupção, certo? Ele é pago para que seja fechado acordos com essas empresas, com empreiteiras, com o poder público, e esse dinheiro é pago a partir desse caixa 2, desse caixa que ele funciona por baixo dos panos, certo? Nono ponto aqui, a prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado, certo? Então, que
isso está querendo dizer, turma? Que quando o Ministério Público tem provas do desvio do dinheiro, o acusado, o investigado pelo Ministério Público, ele pode estar sujeito a uma prisão preventiva para que ele tenha que devolver o dinheiro, certo? Essa prisão é no sentido de evitar que ele não devolva esse dinheiro, que ele dê um fim, que ele desapareça com esse dinheiro e os cofres públicos, né, tenham um prejuízo enorme com o sumiço desse dinheiro. Então, esse acusado é preso preventivamente, ou seja, sem ser condenado. É uma prisão que ele ainda não foi sequer julgado, ele está sendo investigado, mas como já tem provas, né, da corrupção, então ele é preso para que aquele dinheiro da corrupção não seja desviado, certo? E por último, para fechar aqui as 10 medidas, é, ele visa também a recuperação do lucro derivado do crime. Então, todo que for lucrado, né, todo o dinheiro que for investido, lucrado, seja em bens, seja em qualquer tipo de construção, de carros, de casas, seja no que for. Esse dinheiro, esse lucro, ele derivado do crime, ele vai ter que voltar para os cofres públicos, porque foi um lucro adquirido com o valor do dinheiro público. Então ele tem que ser devolvido, certo? Só retornando aqui num dos pontos, que é a respeito do Caixa 2, é que não somente os políticos serão responsabilizados, mas também os partidos políticos também serão responsabilizados e criminalizados pelo crime de Caixa 2, certo? Então, é só uma observação que eu gostaria de fazer, que a pena não vai ser só do político, o partido também vai ser responsabilizado por tal ato, ok, turma? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Vou estar mandando uma atividade por áudio para vocês fazerem, explicando tudo certinho. Vai ser em PDF e com um textozinho de apoio, tá bom? Tenham um bom dia e tudo de bom.